Sem mais delongas, eu queria falar sobre esse tema, o Deus dos bastidores e o poder do silêncio. Não silêncio nosso, silêncio de Deus. O Deus dos bastidores e o poder do silêncio. A fidelidade no lugar que ninguém vê e a confiança de que o silêncio de Deus não é ausência, mas preparação. Esse é o tema. Se eu ficasse aqui 1 minuto em silêncio, ia gerar um clima desconfortante, mas não deveria. A palavra base está em 2 textos. E diretamente, eu vou falar muito pouco sobre eles. Eu tenho um estilo mais da pregação expositiva nos versículos, mas eu quero ler 2 textos que vai falar algo muito além para todos nós. O primeiro está em Tiago, capítulo 1, versículo 12, e o segundo está em Isaías 46, 9 e 10. Para ser mais rápido, eu vou colocar no telão ali, 1 hora, já a gente vai ter. Tiago e Isaías 46. Tiago 1 e Isaías 46. Eu vou lendo aqui. Tiago 1,12 vai dizer: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E Isaías 46, versículo 9 e 10 vai dizer assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade. Mas aqui não é aquela lembrança que ele diz em outra ocasião, não lembreis de coisas passadas, está falando da gente, de sofrimentos, de coisas que aconteceram. Aqui ele está falando dos feitos dele. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Louvado seja seu nome, meu Pai, por essa palavra que o Senhor ministrará hoje. Pai, que a nossa alma esteja disposta, Pai, a pegar essa mensagem, Pai, a triturar, Pai, a mastigar, Senhor, e que a gente saia daqui com a fé dobrada hoje, mas não o nosso dobro, e sim o seu, e que seja tudo para a glória do teu nome. Amém. Nós temos um Pai, gente, que não para de trabalhar. Deus deixa claro aqui nesse texto de Isaías que não há outro Deus, que Ele é absoluto. Mas a beleza do Evangelho é que esse Deus soberano se fez Pai daqueles que decidiram receber seu Filho como Senhor e Salvador de sua vida. E através dessa palavra Ele quer nos confrontar e nos confortar nessa noite de hoje, gente. Ele quer nos dar a certeza de que podemos contar com Ele do início até o fim da nossa história. Vocês creem nisso, né? Sabe, tem uma vida que ninguém posta. Vamos meditar juntos nessa realidade hoje. Você tem um celular? Me dê seu celular aí, Rose, rapidinho. Eu já te devolvo, pode ficar até aí do lado da câmera, eu já te devolvo. Pronto, obrigado, é rapidinho. Vivemos na era das redes sociais. Vivemos na era das curtidas. Na era do ser visto de qualquer maneira. Até quando a gente faz uma boa ação, a gente tira uma foto. Quando a gente vai pregar na rua um evangelho, alguma coisa, filme aí para os outros verem.
Isso aqui vai dar muita curtida, etc. Todo mundo quer ser visto. Todo mundo quer ser reconhecido. Todo mundo quer ser aplaudido. A gente faz muito barulho aqui, gente, para a gente ser visto pelos homens, para a gente ser aplaudido e receber o reconhecimento dos homens. Mas existe uma fase da vida que ninguém posta. Você devolve ela? Porque esse celular não vai valer para nada agora. Nessa fase da vida que ninguém posta. Não tem foto, não tem legenda bonita, não tem um testemunho pronto. É o lugar do silêncio. É o lugar onde Deus parece distante. É o lugar onde a dor é tão constante que você clama, mas a resposta não vem. Não vai ter postagem sobre isso. Não vai ter reconhecimento, nada. A única voz que você consegue ouvir é o silêncio, gente. Porque o céu, quando ele trabalha no silêncio, ele nos mostra o lugar onde a nossa fé é realmente testada. Muitos desistem aqui, gente. E eu digo, arrisco a dizer que nem é por falta de fé, mas é por cansaço. E a pergunta ecoa: será que Deus ainda está comigo? Eu não ouço Ele. Hoje eu quero te mostrar que o silêncio nunca foi o fim. Porque, na verdade, é nos bastidores que Deus mais age nas nossas vidas. É nos bastidores que os propósitos de Deus acontecem. Eu vim aqui para falar uma palavra de Deus para vocês. Acalme o seu coração. E a gente vai embarcar juntos no silêncio de um Pai que nos ama. Aleluia. E eu tirei 3 ou 4 pontos aqui para trazer para a gente hoje. E o primeiro é o ministério dos bastidores. O exemplo de José. Olha que coisa tremenda. Quer ver uma pessoa que não faz muito barulho nas pregações? Olhe para a Bíblia, gente. Mas olhe para a Bíblia agora, procurando alguém que não é herói. É assim que eu queria que a gente procurasse hoje. Pois ali pode estar um herói aos olhos de Deus. Quando a gente procura alguém que não é herói, essa pessoa pode ser herói aos olhos de Deus, porque Deus não vê como o homem vê. Existem pessoas que Deus não levanta para o palco. E existem outras que Ele levanta para o palco. Existem pessoas que Deus vai levantar para colocar em lugares mais altos. Mas existem outras, gente, que Ele prepara apenas para os bastidores. E um dos maiores exemplos dele é José. Mas pastor, como assim José? José foi grande. José salvou Israel inteiro. Não estou falando de José, porque a nossa mente já pensa no José grande. Eu estou falando de José, o pai terreno de Jesus, um simples construtor, que mal aparece nas pregações, mal aparece em canto nenhum. Tanto que quando a gente fala José, a gente já imagina que ele caiu no poço, foi escravo, ficou preso e virou governador. Que homem gigante! E Deus quer falar com a gente hoje sobre um construtor, gente. De alguém menor aos nossos olhos. José não escreveu uma única palavra na Bíblia. Não há registro da voz dele. Não há nenhum registro da pregação de José ensinando alguma coisa, mas ele viveu uma das histórias mais profundas da Bíblia e mais importantes. José tinha um coração totalmente rendido a Deus. A gente não nota, mas Deus o exaltou. Sabe, gente, enquanto os fariseus na época, Isaac, queriam os holofotes,
José escolheu obedecer no escondido. Ele aceitou uma missão que ninguém entenderia, Bena. Proteger um filho que não era dele, por crer que era o Salvador do mundo. Carregou o peso do silêncio, da responsabilidade de criar o Messias. Ah, gente, se fosse um fariseu, eu estou criando o Salvador do mundo. Me aplaudam nesse momento. Ele guardou o silêncio, sem aplausos. Ele carregou o peso da fé, sem nenhum aplauso das multidões. E por que, gente, José e tantos outros homens suportam o anonimato? Porque eles entenderam o preço da recompensa celestial. Pergunte para você mesmo nesse momento. Você conhece esse princípio? Será que se a gente se olhar no espelho, a gente conhece esse princípio? O peso celestial me basta. Ou se não houver um reconhecimento, se não houver um salário, se não houver um elogio, você para. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas vocês sabem que o anjo só falou com Maria uma única vez. E depois disso ele só falou com José. É interessante isso, né? E ela é tão famosa e José não. Mas depois disso, gente, olhe bem. Teve um anúncio da concepção em Mateus 1, 20 a 21. O anjo chega para José e diz: não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o filho que será concebido vem do Espírito Santo. Cara, para você ouvir isso, você vê lá e diz: ah, é claro que eu vou. Pense nas coisas da época, ele aceitou isso. Um aviso de fuga, que está em Mateus 2,13. Ele ordena que ele pegue sua família e fuja para o Egito. Uma ordem de retorno em Mateus 2, 19 e 20, após a morte de Herodes, o anjo aparece novamente a José e diz: voltem. E depois da mudança da Galileia, José é avisado em sonho para ir para a região da Galileia, se estabelecer em Nazaré. Por isso que Jesus é conhecido como Nazareno. Ei, Deus sabe reconhecer aquele que é fiel a Ele e anda sob seus propósitos. Não precisa aparecer. Deus sabe que a gente quer fazer por fidelidade, mesmo que seja nos bastidores. Anote isso que eu vou te falar agora. Deus confia seus maiores projetos a quem sabe lidar com o anonimato. Será que a gente sabe lidar com o anonimato? Porque muita gente chega para mim, Jorge, e fica dizendo que eu não sou pastor, não devia estar aqui. Tenho que estar numa grande igreja pela eloquência, por isso aqui. Mas é muito, minha esposa sabe. Até cortam relações comigo por causa disso. E Deus continua se alegrando com aqueles que não fazem por fama, mas fazem porque quer ser fiel a Ele, mesmo que isso englobe anonimato. Se Ele quiser, Rose, que você atinja só uma pessoa em sua família, que seja grande no futuro, que será grande no futuro, você cumpriu o seu propósito na terra. No anonimato você não será reconhecida, mas João de não sei o que será reconhecido. E o galardão dele passa também para você. Se apenas Deus te der o crédito em toda essa vida, ou melhor, se apenas Deus te der o crédito em tudo que você fizer e você for totalmente esquecida pelos homens, isso é suficiente para você? A gente não pode responder isso rápido, meu amor, porque se eu avaliar minha vida,
eu vou perceber que eu estou dizendo isso de boca para fora. Mas que eu quero muitas vezes o reconhecimento de homens, Eula. O reconhecimento de pessoas. E me entristece, Níris, quando as pessoas não reconhecem meu trabalho. Eu não estou supondo, não. Eu estou escancarando a miserabilidade desse homem aqui. A pergunta é, se Deus tratar a gente como José, que a gente tem que ficar no anonimato, mas servir a Ele, e a gente vai ter o reconhecimento dEle, que não é audível aos nossos olhos, isso é suficiente para mim e para você? Pois deveria ser. Jesus nos garantiu que o que é feito no esconderijo, ou em outras versões, no secreto, nunca passa, vou repetir, nunca passa despercebido aos olhos do Pai. Mateus 6,4 diz, para que a tua esmola, ou a tua obra, o teu serviço, fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará, e não para aí, publicamente. Oh, meu Deus! Sabe qual a lição de José para todos, gente? Deus não mede a sua vida pelo quanto você aparece, mas pelo quanto a gente permanece fiel. Não importa as circunstâncias. Eu não sei o que Ele viu em mim. Ele deve estar vendo a nossa fidelidade para com Ele. E isso é suficiente para nosso Pai. Quando ninguém vê, Ele vê. E ainda que o mundo te esqueça, Deus está escrevendo uma história linda a seu respeito. Mas Ele não já escreveu? Ele reescreve. Porque a gente toma caminhos errados. E a gente pede, Senhor, me coloca novamente no teu caminho. Se, e só se, a gente estiver nos propósitos dEle, ninguém pode impedir os planos de Deus na nossa vida. Nem mesmo nós. Sabe por quê? Porque se estamos no propósito dele, ninguém. O versículo que diz isso é claro, ele fala em outras palavras, agindo Deus. Amém. Se eu estou pregando, se eu estou trabalhando, se eu estou fazendo qualquer coisa para ser visto, para receber aplausos, para receber um tapinha e dizer, olha como eu sou bom. Jesus diz, Jorge, a gente já ganhou a recompensa nesse mundo. Mas se tudo que eu faço, cantar, varrer a igreja, fazer qualquer coisa, tratar um mendigo na rua bem, colocar o carrinho do supermercado no lugar certo, qualquer coisa que você faça como para Deus, sem esperar ser visto, toda a recompensa desse secreto será dada por um Pai em público. Pode esperar, gente. Porque quando a palavra diz sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas preste atenção. Pois quem dele se aproxima... Alguém quer se aproximar de Deus? Olha, quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ele é galardoador daqueles que são fiéis a Ele. Sabe o que Deus está fazendo no silêncio? Esse já é o tópico 2 de aprendizados desse Deus galardoador, desse Deus que já escreveu a sua história. Por isso o silêncio dele tem que falar alto nos nossos ouvidos. Ele não precisa mais de Deus, já escreveu. Ele não precisa mais dizer onde você vai chegar. Ele já escreveu, ele está trabalhando a nossa fé. O item 2 é o que Deus está fazendo no silêncio. Porque talvez você hoje esteja vivendo esse silêncio de Deus. Obrigado, Senhor. Você ora e nada muda. Você tenta, Bena, e as coisas travam ainda mais. Você não sabe o que fazer.
E o pior, Rose, você não sabe até o que não fazer. Você fica assim, peraí, se eu fizer alguma coisa, é para eu fazer alguma coisa, para eu dizer a Deus que eu não estou ocioso? Ou é hora de parar e dizer assim, nessa peleja eu não terei que pelejar e eu quero mostrar a minha fé? A gente não sabe. A gente só ouve um silêncio. A gente pergunta, é silêncio, a gente se cala, é silêncio, gente. Imagine a seguinte situação, gente. Você está há anos orando por uma causa, pela restauração de um casamento, por alguém em sua família que se perdeu, não importa, gente. Entregando currículos, esperando oportunidade de emprego, como eu falei, qualquer situação. Você ora a Deus dia e noite. Os dias passam. As semanas passam. O cronômetro continua, né, Abraão? Parece que a vida de todo mundo está avançando, menos a sua. Você vê a oportunidade de pessoas aí, a sua nada, você continua ali, no mesmo lugar, tendo que lidar com o silêncio de Deus. O tempo está passando e quando você olha o relógio, em vez dele mostrar as horas, ele mostra uma cara de carranca, daquela bem grande para você. Você até se assusta porque está chegando, a corda está no pescoço. Parece que eu estou fazendo uma biografia, uma autobiografia. É nessa hora que a mente grita. Não estou falando sua boca, você pode não externalizar, mas muitas vezes a mente está gritando, Deus esqueceu de mim. Estou perdendo meu tempo. E aí, gente, a gente duvida até de uma palavra de Deus para a gente, que a gente tinha certeza neles que era para a gente. Aí passa o tempo, a gente já diz assim, será que foi minha alma? Ah, velho, se vocês não passam por isso, vocês são mais santos que eu, porque eu passo. Às vezes tem promessas que Deus me fez há 10 anos atrás, que eu digo, deve ter sido minha alma. E na época eu tinha tanta certeza que era Deus. Mas por que a gente não sabe lidar com o silêncio de Deus? Existe uma verdade que o inferno não quer que a gente entenda essa noite. Deus não trabalha naquilo que você está vendo. Ele trabalha naquilo que Ele já determinou. A gente não está enxergando, mas como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, Deus já viu depois da curva. Ele já virou a esquina, Ele está aqui e está lá também. A gente aqui não vê. Enquanto a gente vê atraso, Deus vê alinhamento. Enquanto, gente, a gente acha que está perdendo tempo, Deus está construindo algo que não poderia nascer antes da hora. Eu fico olhando, Bena, se Deus me desse cada coisa no início da minha fé, era capaz de eu estar no inferno. Ou não era propósito dele, não é tudo sobre isso e não é tudo sobre mim. Deus não vai se mover pela nossa ansiedade. Deus só se move por seu propósito eterno. Ele me mandou aqui dizer para vocês, acalme seu coração, porque até o tempo fui eu que criei. Ei, Isaac, ele parou o sol por causa de um só homem. Adiantou a sombra por causa de um só homem, o rei Ezequias, que amava a Deus, que era reto aos olhos de Deus. Se ele parou uma eternidade por causa de um homem, o que ele não pode fazer por nós, que temos seu filho dentro da gente? Se for propósito dele, nada é impossível para Deus. Eu anuncio o fim desde o princípio. O meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. É o versículo 10 de Isaías 46. E por isso eu quero mostrar a você hoje, gente, que depois de um dia de sofrimento, sempre vem um dia alegre. Sempre há o começo de um domingo da ressurreição, após uma sexta-feira de chibatada e crucificação.
Sempre há uma ressurreição para quem está em Cristo Jesus. Às vezes o choro pode durar uma longa noite, mas sempre haverá um sorriso determinado por Deus numa manhã. O que me leva ao terceiro ponto, o terceiro aprendizado, a sexta-feira de dor e o domingo da ressurreição. Não se preocupe que eu não vou me afastar do tema, não. Vou ficar bem nele. A cruz parecia o maior fracasso da história. E eu não falo só para eles, não. Se a gente estivesse lá, era capaz de ser para a gente também. Porque a gente quer tudo no físico. A gente quer um herói no físico. A gente quer pessoas que destrua a corrupção, destrua tudo. Isso não é ruim. Isso é fome e sede de justiça. Mas a gente precisa entender que Jesus queria implantar um reino que, se ele derrubasse, não ia adiantar nada. Porque ele precisava vencer o reino do pecado, o reino do maligno. E a chave voltou para a mão dele. É lindo, né, cara? O céu ficou em silêncio. A esperança foi enterrada na sexta-feira. Aí veio o sábado. Olha o tema. O dia do silêncio absoluto. Nenhum milagre, nenhuma obra aconteceu. Nenhuma palavra. Apenas uma pedra fechando o túmulo. Silêncio total. Mas por que Deus ficou em silêncio no sábado, gente? Porque na cultura judaica, você sabe, Shabá é o dia de descanso. E Deus só descansa quando a obra dele está terminada. Meu Deus, cara. Quando Deus criou o homem, ele disse: viu Deus que era muito bom. Mas ele agora está olhando para o seu filho na cruz, redimindo todos os homens, recriando todos os homens. E ele olha de novo e deve ter pensado: e viu Deus que a obra está completa, que é muito bom, que o homem agora ia ter vida novamente, e acabou a maldição sobre ele. O silêncio do sábado não era Deus ignorando a dor dos discípulos, mas era Deus dizendo: a obra da salvação está consumada. Não há mais nada a acrescentar. Apenas descansem, porque o domingo já foi decretado. A alegria vem amanhã de manhã. Meu Deus lindo. Talvez o que você esteja passando hoje, você da internet também, seja o sábado do silêncio. Talvez a sexta-feira das chibatadas. Você acha que Deus te abandonou. Mas o silêncio de Deus sobre sua vida hoje é a prova de que a vitória já está decretada amanhã. Por isso ele está em silêncio. Já foi decretado. A gente só precisa descansar e confiar. E disse Deus: o decreto já foi assinado. E eu assinando, ninguém poderá impedir. Vocês duvidam que quando Deus assina algo, alguém pode impedir? Se Deus tem algo para você, ninguém pode impedir. Acalme seu coração no silêncio do sábado, porque o domingo está ali. Só precisa a noite virar. Sabe como a gente pode viver isso na vida real, gente? Eu vou trazer isso aqui para a vida real. O primeiro passo, o susto. A sexta-feira na nossa vida, né? A gente recebe um diagnóstico médico assustador. Todos os nossos contratos financeiros são derrubados. Pense aí em qualquer situação, gente, que você não vê saída, mas que pareceu morte para você. Num piscar de olhos, seu cenário se torna escuro. A gente perde o chão, gente. A dor toma conta.
A gente, se vocês forem como eu, a gente não consegue enxergar nenhuma saída lógica. Olha, aos olhos humanos, não vejo saída nenhuma. Essa é a sexta-feira que a gente está passando, é a sensação de viver uma sexta-feira de crucificação. A nossa dor, a nossa cruz, parece ser o maior fracasso da história. Pessoas vão olhar, esse aí veio dos Estados Unidos para o Brasil, fracassou, não deu certo. Rose, está na farmácia, essa daí não deve estar dando dízimo. E a coitada está ali, fiel a Deus, e as pessoas só crucificando. E ela fala, não entendo como é que minhas finanças foram todas embora. Está repreendido, viu? Mas eu não entendo como está acontecendo isso. O chão ficou tudo escuro. Como assim eu recebo uma aposentadoria certa? Como assim o governo disse que não tem mais aposentadoria para ninguém? Aquele infeliz daquele que confia no homem, né? Sabe, tudo ao redor fica como o vale da sombra da morte. A nossa esperança se viu enterrada bem fundo. Mas veja que até para isso, Deus se antecipa e diz que já está decretada a vitória. Para vocês que não confiam, que Deus mandou trazer essa esperança para vocês, Ele diz, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, pois eu estarei contigo. A minha vara e o meu cajado é que te conduzirão a chegar ao domingo. Ainda que eu passe uma sexta-feira, ainda que eu passe dias de muita luta, de muito sofrimento, sem enxergar nada, para mim isso está com cara de vale da sombra da morte. Não temerei. É na primeira pessoa. Eu não temerei. Isso é a voz de alguém que tem fé. Quando a gente passar, decrete em sua casa. Não é negócio de abrir o Salmo 23 como se fosse superstição, não. É ter poder para dizer, eu não temerei mal algum, porque está escrito, eu passo por esse vale, mas Deus me conduz para o domingo da ressurreição. Está escrito na palavra de Deus. Esse foi o primeiro passo da sexta-feira, mas aí vem o dia do sábado. Porque a gente saiu com essa fé toda, a gente decretou, e quando chega no outro dia, Isaac, cadê o dia da ressurreição? Só o silêncio de Deus. Jesus morreu, cadê? Mas ele disse que ia ser como Jonas na barriga, né? 3 dias. Mas não, ninguém acreditava mais nisso, o sábado só foi silêncio. Cadê meu milagre, Senhor? Cadê suas promessas, Senhor? E o silêncio, gente. A gente perde tanta coisa por causa do silêncio. A gente volta ao final da fila porque a gente deixa o nosso coração todo perturbado por causa do silêncio. E Deus está só trabalhando a nossa fé, gente. Porque antes do domingo ainda tem esse sábado. Nenhuma voz, nenhuma solução aparente, nenhum milagre, nenhuma palavra. Apenas o ruído do nosso próprio grito, do nosso próprio clamor. Socorro, Deus, você não está me vendo o que eu estou passando? Mas Deus já tinha decidido o final antes do começo. Aquele sábado de silêncio já carregava consigo a promessa de um domingo selado nos céus. Um domingo vitorioso. Em qual tribulação estamos vivendo, igreja? A sexta-feira, pesada, escura, confusa, ou sábado, com um silêncio ensurdecedor que grita mais alto do que muitas vozes. Não é o fim, não. Não é o fim. Deus cumpre suas promessas, mas não é do nosso jeito. É do jeito dele. Eu vou repetir. Não é do jeito que a gente quer. Senão a gente não orava. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Senão de manhã, quando a gente acorda, a gente não cai de joelhos e diz, Senhor, governe sobre a minha vida. Então ele está dizendo, eu já escrevi a sua vida. Confie até no meu silêncio.
O terceiro passo, eu quero provar que o silêncio dele não significa perda de controle. Olhando para o mar da Galileia, gente, uma tempestade absurda que ia afundar o barco. Todos se lembram, né? Aquele barco ia ser derrubado. Olhando para o barco na tempestade, a gente aprende a contemplar esse dia da ressurreição e você vai ver como. Os discípulos achando que iam morrer, desesperados, e Jesus simplesmente dormindo onde? Alguém lembra? Na polpa. Não é polpa de fruta, não, é polpa. Polpa do barco. Alguém sabe o que é a polpa do barco? A parte. Olha o que diz Marcos 4,38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. A popa do barco é a parte traseira do barco, onde está o leme. É o lugar onde o barco é dirigido. Preste atenção nisso, gente. Jesus estava em silêncio, mas ele estava exatamente na sala de controle. Ele estava exatamente no leme, onde o barco é conduzido. Mesmo de olhos fechados, mesmo em silêncio, o governo do barco estava sendo governado pela palavra de Jesus. Nós chegaremos na outra margem. Ele não precisava dizer mais nada. Ele estava em silêncio, na popa do barco. Por quê? Porque a palavra dele já estava decretada. No silêncio, Jesus ensinava algo muito mais poderoso, gente. Ele ensinava a mim e a você a descansar na sua palavra, a descansar nos seus propósitos. Quantas vezes ele vai ter que falar conosco, até que a gente entenda que quando ele diz que algo vai acontecer, vai acontecer. Se o vento veio dele, apenas descanse. Se o vento veio do diabo, apenas repreenda no poder de Jesus a sua voz toda perturbada que está dentro de você e se acalme. Porque, gente, Jesus tem poder sobre os demônios. Sabe como a gente deve viver na prática? Abraçando os bastidores. Confie que Deus está fazendo mesmo sem a gente ver. Sabe, uma mãe que acorda de madrugada para cuidar, orar pelos seus filhos, ninguém vai aplaudir essa mãe na rua. Sabe, a pessoa que vai varrer a igreja, que vem e que sai, e que ninguém viu o que ela fez, ela não vai ser aplaudida em nenhum lugar na rua, mas a gente tem a opção de ser como José, de aceitar os aplausos do céu. Pare de medir o cuidado de Deus pelo nosso relógio. Se não aconteceu, não é de Deus. Não era para ser de Deus. A ansiedade nos quer fazer agir com o nosso próprio braço, do nosso próprio jeito. E esse é um perigo, gente. A gente querer fazer tudo do nosso jeito. Eu quero te dizer que o céu sempre vai se mover ao nosso favor. Esteja certo. Esteja certo. Esteja certo de que todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo os decretos dele. A gente não pode desistir no meio do deserto. Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Eu já estou para terminar. Eu queria que você prestasse atenção nessa verdade que eu vou falar sobre você.
Essa verdade que eu vou falar sobre você que está ouvindo essa mensagem aí na internet. O seu fim não será decidido pelas lutas que você sente hoje, pela dor que você sente hoje. O seu final já foi estabelecido por Deus. Ele olhava para Pedro e Pedro dizendo: mas eu te traí. E ele já olhava para Pedro vendo o cara que foi crucificado por não negar o nome dele. Quando Deus falou e alguém disse: Rose, Jorge, Alana, Abraão, vocês são homem de Deus, e essa pessoa falou como homem de Deus, se Deus mandou ele falar isso, foi porque Deus já viu o seu fim. Não o pecado que você está tentando parar hoje, não está conseguindo, mas Deus sabe que você quer. Deus não está vendo esse miserável, Ele está vendo o cara que você já chegou lá na frente. Os propósitos são os de Deus. Não é a dor que você está vivendo hoje que vai definir o seu futuro. É o domingo que Deus já escreveu a respeito de você. E o domingo é domingo de alegria, de ressurreição. Meu Deus, cara. Olha o que fala Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias foram determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, gente. Sua história de sucesso já foi escrita num livro, antes mesmo da criação do mundo. Você acha que Deus escreveu uma história de derrota? Mas não imagine sucesso como algo só material e financeiro, não. Sucesso nessa vida é você andar nos propósitos do Pai. Mas a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita, gente. Você pode até não ter visto o final. Na verdade, a gente não viu o sinal. Mas ele já viu e é glorioso. E isso muda absolutamente tudo. Porque eu vou acordar amanhã lembrando disso. Senhor, eu não estou ouvindo sua voz, porque depois de amanhã já vem um dia glorioso. O Senhor está no controle de tudo, meu Pai. Guarde essa palavra no coração de vocês, gente. Seja fiel no silêncio, seja firme na sombra, porque quem é fiel no escondido, jamais, eu vou repetir, quem é fiel no escondido, jamais será esquecido por Deus. E Deus te ver basta. Deus te ver é suficiente. Meu Deus, cara. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Deus é suficiente. E esse cara suficiente, aí já vem uns haters depois na internet dizer, chamou Deus de cara. Esse Deus todo-poderoso e suficiente já determinou a sua e a minha vitória. Deus está em silêncio? Não duvide dele. Jesus não mandou senti-lo, Jesus mandou racionalmente, Isaac, saber que ele estaria junto conosco até mesmo no final dos tempos. E por isso ele subiu, enviou o Espírito Consolador, o Paracletos, nosso melhor amigo, que não precisa falar a todo momento, só precisa ter o controle da nossa vida. Meu Deus, cara. Fique de pé, por favor. Eu quero que, daí do seu lugar, gente, não precisa fechar os olhos, curve sua cabeça, desligue-se de quem está do seu lado nesse momento, desligue-se de tudo, faça silêncio agora, e no meio desse silêncio, eu quero que você ouça a voz do Espírito Santo nesse momento.
Continue em silêncio. Ouça a voz dele. Ouça a voz do Espírito Santo e entenda: o seu silêncio, a sua fase difícil, não significa que Deus está em silêncio. O seu silêncio não significa que Deus está em silêncio. O silêncio dos homens que não te ajudam não significa que Deus está em silêncio. O seu problema de saúde não significa que Deus está em silêncio. Ele está trabalhando. Assim como foi com Esther, seja como aquele povo que jejuava 3 dias sem água e sem comida, e não via nenhum movimento dentro do palácio, ele não ouvia nada, mas no palácio havia movimento, no palácio havia barulho, mas para aquele povo, Deus estava em silêncio. Ele está trabalhando, Deus está no barco, Ele está no controle, apenas descanse. A sua tribulação interna precisa se render à paz de Jesus agora. A sua tribulação aí interna, esses ventos internos, precisa se render a essa paz, porque Jesus está ali ainda, no leme, no controle, e Ele já decretou aonde você vai chegar, e Ele só está esperando a gente crer, porque tudo é possível aquele que crê. Vocês creem nessa palavra? Então aplaudam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abraão, você ora pela gente.